Olá, eu sou a Andressa Miranda, sou jornalista e hoje eu vou pontuar algumas coisas sobre a investigação no assassinato do Henri Borel. Primeiramente, essa foi a primeira constatação da Polícia Civil do Rio de Janeiro, que o menino não morreu acidentalmente, como houve o primeiro relato ali da mãe e do padrasto. Na verdade, a polícia sabe que esse menino foi assassinado, e o que chamou a atenção foi primeiramente aquele documento levado pelo pai do IML, que trazia ali lacerações, coisas muito pesadas para quem de fato só tivesse ali caído da cama, certo? Eu trouxe algumas pontuações, o Brasil todo tem acompanhado essa situação, e aqui esse vídeo hoje é para falar sobre algumas perguntas que não foram respondidas ainda. E lembrando que dentro de uma investigação da polícia, uma investigação de um crime como esse ou qualquer outro, sempre pode ocorrer de algumas perguntas nunca serem respondidas. Fato é que a polícia sempre faz um trabalho bem feito, porém, algumas coisas só se conectam por quem realmente estava na cena do crime. E quando essa pessoa não está disposta a falar, isso não vem à tona. E aí eu separei aqui algumas perguntas com tudo que a gente já viu na mídia acompanhando esse caso. Perguntas que ainda não se calaram nessa investigação. Por que a mãe não agiu antes de o pior acontecer? Essa é uma pergunta que com certeza você aí do outro lado já se fez em casa, sabendo, vindo à tona toda aquela conversa dela, da Monique com a Tainá, e sabendo que ela poderia ter agido, ter feito alguma coisa antes. Talvez essa seja uma das perguntas que nunca haverá resposta, dependendo do desenrolar do caso. Se a Monique resolver falar de fato o que ela viu, ouviu ou sabia, talvez isso mude, talvez tenha uma resposta. Por enquanto, essa é uma pergunta sem resposta dentro da investigação. O que está passando na cabeça da babá? Nós sabemos que a Tainá cuidava do Henri por muito tempo, inclusive ela já tinha sido citada pela avó do Henri, pela avó materna, dizendo que ela sempre estava com ele, que ele nunca ficava sozinho. O Leniel, que é o pai do Henri, também sempre mantinha contato, e então a Tainá, ela está diretamente ali dentro desse cenário, porque era ela que cuidava do menino. E aí também foi dentro daquele celular, daquela conversa que ela tinha com a mãe, muito aberta, ela precisava falar com a mãe, e ela falava muitos detalhes, inclusive detalhes importantíssimos, e que inclusive aí serviram para que a polícia pedisse a prisão desse casal. Então, o que está passando na cabeça dessa mulher? Por enquanto, isso também é uma pergunta sem resposta. Outra pergunta que eu coloquei aqui: por que tentaram jogar aparelhos de celular fora? O delegado relatou que quando a polícia chegou para prender o casal, que estava na mesma casa, inclusive, eles tentaram jogar alguns celulares fora. Ora, se eu estou querendo saber o que aconteceu com o meu filho, com o meu enteado, a coisa mais simples seria ceder os celulares, né? Vocês devem concordar comigo. A partir do momento que você vê uma pessoa que não está disposta a ajudar. Teve outra situação também que eles não participaram do que foi simulado lá no apartamento para a polícia, né, que precisava entender, queria entender o que aconteceu, essa possibilidade de queda, já que tinha uma cadeira de balanço e tinha também a cama, mas eles não participaram. Uma pessoa naturalmente, principalmente a mãe, seria bom e talvez nos faria pensar diferente se ela tivesse participado, mas não ocorreu. Dentro disso também, por que a Monique, outra pergunta, por que a Monique teve coragem de tirar uma selfie na delegacia após a morte recente do filho? Essa é uma pergunta que provavelmente também não teremos respostas, como eu falei anteriormente, a menos que ela resolva contar tudo que ela sabe. Mas ninguém sabe por que ela fez isso naquele momento em que ela ia falar da morte do único filho, do seu primogênito e único filho. Então é uma pergunta que ainda não temos resposta dentro dessa investigação. Outra: o que os avós maternos pensam agora, após afirmar ao pai que o menino tinha mente fantasiosa? Imagine o Leniel ouviu do filho dizer que ele recebia abraços apertados do tio Jairinho, e então o Leniel questionou tanto a babá quanto a mãe e a avó materna do Henri. E a avó disse: Leniel, para com isso, que é fantasia. Isso ele disse em uma entrevista, se eu não me engano, ele disse para a Lady Fontinelli. Se eu não estou enganada, mas ele disse em alguma entrevista isso. E aí, agora,
com toda essa situação, todo o desenrolar dos fatos, prisões e a polícia e com esse equipamento super moderno também descobriu muita coisa nesses celulares que foram apagadas, né? E apagadas, por que apagadas, né? Então, os avós maternos devem também estar pegando um peso, a avó principalmente, que defendeu, que talvez tenha acreditado nessa história, né? Porque mãe sempre acredita nos filhos, independentemente de qualquer coisa. Então, agora também é uma resposta que nós não temos, o que deve estar passando na cabeça deles, né? Avós maternos, paternos, a gente sabe que com certeza os pais do Leniel estão sofrendo muito com essa situação, vendo o filho sofrer e o neto já morto. Porque o médico não fez atendimento inicial ainda em casa? Imagine a situação, temos aí um vereador, mas que é médico, estudou, e aí a resposta dele, a gente sabe, já foi bem noticiado a nível nacional, é que ele só tinha feito massagens cardíacas em um boneco, e que por isso ele não estava apto. Mas, se só tinha ele e a Monique dentro da casa, entre eles dois, o mais apto com certeza era ele. Então, antes de chegar no hospital, ele não fez nenhum procedimento no Henri, diz que encontrou ele lá, né, com os olhinhos revirando, enfim. Por que um médico não fez o atendimento inicial em casa? Essa é uma pergunta também, que apesar dele já ter dado a resposta, eu classifiquei como sem resposta, porque essa daí não foi aceitável. Outra pergunta que eu coloquei, por que ligar para autoridades quando você tem certeza da sua inocência? Foi veiculado também que o suspeito, né, o Jairinho, ele teria ligado para algumas pessoas, inclusive para o governador, pedindo ajuda para que esse caso não tivesse essa repercussão toda e assim nem nós estaríamos sabendo agora. E aí eu faço um parênteses para, primeiro, elogiar o trabalho da polícia, mas sabendo que essa é a função da polícia. Não olhar a classe social, não olhar o status, não olhar qual a função a pessoa ocupa, se ela a pessoa, se é pobre, se é rica, se tem classe média, enfim. A polícia faz o seu trabalho de investigação e isso é muito importante. E assim realmente a gente pode caminhar dentro desse inquérito ali até que seja definido o que de fato aconteceu. Mas como eu disse, provavelmente algumas perguntas vão sempre ficar sem respostas, porque tem muita coisa que acontece dentro de uma cena de crime que só quem estava lá pode falar. Outra pergunta que eu coloquei aqui. Como o pai vai seguir e ressignificar tudo isso, sabendo que o filho pediu para ficar com ele mais um dia? Eu separei essas perguntas, aqui tem 1, 2, 3, 6, 9 perguntas, essa é a 9ª. E eu deixei ela por último porque é muito difícil imaginar o que se passa na cabeça do Leniel, principalmente com todas as notícias, com tudo. Ele ainda acreditava em algum pouquinho ali que talvez a Monique tivesse sido dopada, enganada, e hoje ele já não acredita tanto nessa versão, tendo em vista tudo que tem vindo à tona nas investigações. E lembrem-se, já passamos aí dos 30 dias de investigação, muita coisa que a gente não imagina, mas que já tá lá no inquérito sim. A polícia é muito proativa, esse equipamento muito moderno, ele traz muitas certezas já, inclusive ninguém iria prender outra pessoa simplesmente por achar que suspeitar e não ter algo comprobatório para de fato indiciar, para prender. É uma prisão temporária, mas que pode obviamente lá na frente ser convertida. São 11 aparelhos de celulares aí dentro dessa investigação. A polícia tem muito material para trabalhar, com certeza já trabalhou muito nesse material para chegar inclusive ali naquelas conversas que obviamente, a conversa com a babá, a conversa entre a Monique e o Jairinho seriam conversas chaves dentro dessa situação. E outros pontos também que chamam a atenção, eu não linkei aqui, mas que me chamaram a atenção, foi o fato de a postura dela e dele, da Monique e do Jairinho, depois da morte. Depois de uma morte, você tá arrasado, você tá aos prantos, você tá sem chão. E a notícia que saiu agora é que ele teria ido a um aniversário, né? E ela foi fazer o cabelo. Então, tudo isso aí, inclusive para nós brasileiros, remete, toda essa situação nos remete a outros crimes, a outras mortes de criança tão bárbaros e tão chocantes, e muitas coisas acontecem, inclusive, fora dos nossos olhos e dos holofotes da grande mídia, com crianças que nem chega a ser veiculada em lugar nenhum, mas as nossas crianças estão sendo mortas de maneiras bem cruéis. O que eu espero como jornalista é que continue
a mídia em cima desse caso vai continuar com certeza, e parabenizo também todos os meus colegas jornalistas, porque esse caso, quanto mais os jornalistas estão ali nele, mais as coisas vão sendo reveladas pouco a pouco. Claro que o trabalho da polícia é à parte, a polícia é a fonte oficial e cabe à polícia do Rio de Janeiro solucionar, dar todo o prosseguimento desse caso e mostrar, provar por A mais B de quem foi a autoria, de quem esteve envolvido, quem sabia, quem não sabia, e assim seguir, pelo menos com um pouco de conforto, a família do Leniel, sabendo que pelo menos essas pessoas serão desmascaradas, serão descobertas, e isso não vai trazer o Henry de volta, mas com certeza toda família que perde alguém, eu já trabalhei em muitos casos, já cobri muito caso de morte, de assassinatos e de inúmeros tipos de crimes, e em todos eles, em todos os familiares que eu já ouvi, todos falavam a mesma coisa, pelo menos um pouquinho de justiça. Então é isso. Eu vou continuar acompanhando esse caso também e falando as percepções na área da comunicação de tudo que vem acontecendo. Um abraço para vocês.